funcionando? O controle do... Bom dia. Eu vou usar um microfone meio fora de padrão aqui, porque eu tenho um problema de gesticular muito, e vocês, para a segurança de vocês, não voar um microfone ou um controle, então vocês têm 50% de chance de não serem atingidos. O controle ainda está aqui. Antes de mais nada, bom dia para vocês todos. Como a Mariana me apresentou, meu nome é Gino Camarota. Gostaria de agradecer por a presença aqui de vocês. Hoje é um dia das bruxas, né? Um dia de fechamento. Para alguns de vocês não tem diferença entre um e outro, né? As bruxas estão soltas no fechamento. Eu também gostaria de agradecer a equipe da Anshan pela oportunidade da gente estar falando hoje aqui. Antes de começar, eu queria fazer só um exercício com vocês, um exercício para pôr o cérebro para trabalhar um pouco. Eu queria vocês terem um bloquinho aí da Anshan, que vocês podem usar para escrever. Mas é assim, o que vocês vão escrever, ninguém vai ler. Nem eu, nem a Anshan, nem o companheiro do lado. Se o companheiro do lado quiser xeretar, pode dar um tapa na mão. Vocês vão escrever sem censura aquilo que estiver passando pela cabeça de vocês, o que vocês estiverem se sentindo. Rabiscou é censura, não vale. Escreveu a palavra errada, não corrige. É uma forma de tentar fazer com que a censura se afaste. Uma frase, senão a gente perde muito tempo. Então, quando eu falar já, vocês escrevam e guardem, escondido para ninguém ver, né? E depois a gente vai voltar a isso, mas podem ficar tranquilos, ninguém vai ler, eu não vou chamar ninguém aqui na frente para ler em voz alta o que escreveu. Então pode escrever qualquer coisa, pode até falar que não foram com a minha cara, tá? Se é o que está sentindo, tá? Então, 1, 2, 3, já estou me sentindo como agora? Há uma coisa também que, como a Mariana alertou, que eu sei que tem pessoas aqui que não são brasileiras. Eu tenho o costume, como eu não vou poder fazer tradução simultânea, e eu falo muito rápido, eu sei que as pessoas que não têm muita familiaridade com o português vão estar perdidas, né? Então, is anybody here who speaks English? Those who speak English, when you can't follow me, ask me for some time that I slow down. I won't speak English, but I will slow down so you can follow me. Okay? Então, continuando. Já escreveram o que estão sentindo? Pode virar, esqueçam. Tá? Como a Mariana também falou, eu trabalho na PS Comunicação Profissional. A gente é uma empresa de cursos, treinamentos, workshops, palestras motivacionais, também programas de apoio às empresas, aos profissionais. E a gente se concentra, na nossa base, é a comunicação comportamental e os relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho. A gente desenvolve temas como linguagem corporal, técnicas de apresentação, habilidades de escutar, business English e muitas outras. Ultimamente, a gente tem, até por questões de solicitação de clientes, a gente tem desenvolvido temas que é na formação de líderes e team building. Então, a gente tem desenvolvido esses temas que sempre, mas a nossa base sempre é a comunicação comportamental, os relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho. Por que comunicação? Porque comunicação a gente enxerga que é a ferramenta que o ser humano utiliza para se relacionar com o outro. É sinônimo de relacionamento. O homem criou a comunicação para vender, para convencer, para trocar ideias, pensamentos, sentimentos e vai por aí afora. E por que comportamental? Porque os estímulos e as respostas geradas nesse processo de relacionamento é o que dão dinâmica à comunicação, aos relacionamentos. É engraçado, porque eu tenho participado de muitos congressos de RH, de gestão de pessoas, de diversos, de vendas e tudo mais. E todo mundo sempre fala, o maior problema da minha empresa é a falta de comunicação. O maior problema da minha empresa é que as pessoas não se comunicam, os departamentos não se comunicam, só que ninguém leva muito a sério. Às vezes as pessoas tratam a comunicação igual o Discovery Channel. Vocês sabem o que é o Discovery Channel na área de propaganda? É assim, todo mundo gosta, mas ninguém assiste.
Essa é a definição do Discovery Channel. Eu enxergo a comunicação como Discovery Channel. Todo mundo acha a comunicação importante, mas ninguém está preocupado na forma como fala, como ouve, ou até os gestos. A linguagem corporal é muito importante, e diversas coisas. A tonalidade, se eu estou berrando aqui com vocês, se eu não estou... Palavras não têm valor nenhum, né? Elas são isoladas, são estáticas. Somos nós que damos emoção e um valor e que criamos essa dinâmica e os relacionamentos nas empresas. Né? As empresas são feitas de pessoas, não são feitas só de fórmulas, de números, mas quem faz que chegue a esses números são as pessoas. Então, a gente desenvolve esse tipo de trabalho. Aí nós fomos convidados aqui para falar sobre o tema liderança. Ok. Se a gente fosse colocar nessa sala tudo que já foi escrito, desenvolvido e falado sobre liderança, definição de líder, mas daria para encher essa sala, ou talvez muito mais, sobre essa literatura e material a respeito disso. Então a gente resolveu fazer o quê? Vamos simplificar, vamos pegar a origem das coisas. Então a gente tem, no inglês, o verbo to lead significa conduzir, dirigir, e daí vem leader, que é aquele que conduz, é aquele que dirige. Simples. Vamos partir das origens, como as coisas foram originadas. Aí, de toda a literatura que a gente viu, que a gente pesquisou, de pessoas especializadas que falaram com a gente, do que a gente já ouviu falar na nossa vida profissional, uma definição moderna para líder, a gente considera que tem que ser assim. Primeiro, o líder ele tem sonhos e objetivos. Se funciona assim na vida real ou não, é outra história. A gente está falando de uma teoria ou de uma definição adequada. Uma outra coisa é que o líder sabe o que quer e sabe como obter, sabe como fazer para obter. E o mais importante de tudo é que o líder envolve as pessoas, ele compromete as pessoas no compartilhamento desses sonhos e desses objetivos. Isso daqui, eu acho que é uma definição que não reproduz muito a realidade. Né? Na vida real, quando chega no frigir dos ovos, a gente esquece um pouco dessas coisas. Né? Tá, antes de entrar nos dois tipos de líderes, nós temos o seguinte. A gente considerou o termo, o nome dessa palestra, o exemplo vem de cima, pelo seguinte aspecto. Esse é um processo que funciona em todos os aspectos da vida da gente. Vamos pensar? As coisas mais importantes que a gente aprende na vida são até os 3 anos de idade, que é falar, andar, e a gente faz isso como? Imitando pai e mãe, se espelhando em pai e mãe. Depois a gente cresce, a gente imita e se espelha irmãos mais velhos, às vezes irmãos mais jovens, vai para a escola, começa a imitar o professor ou a professora, se espelhar neles. É um espelhamento, isso tudo é neurociência, né? Já foi confirmado. Depois, quando a gente se torna adolescente, a gente tem um ídolo, um artista, que é alguém que a gente quer se espelhar, se vestir como, a gente imita, etc. Quando a gente ingressa no mercado de trabalho, numa empresa, no mercado corporativo, a gente vai se espelhar e imitar ou ter expectativas em quem? No líder, no nosso chefe. Eu vou usar aqui líder e chefe um pouco indiscriminadamente, mas chefe pode ser qualquer um. O diretor, o gerente, o supervisor, o coordenador. O líder pode ser qualquer um deles, mas que ele tem um algo a mais. Tá? Então, o exemplo vem de cima, a gente tem que avaliar isso. Os psicólogos, os psicanalistas dizem o seguinte, que nós amadurecemos emocionalmente somente até os 2 anos de idade. As nossas emoções têm exatamente 2 anos de idade. E depois disso, como a gente amadurece com as censuras, com a vida que a gente... Aí outra história. Os psicólogos, os psicanalistas vão até mais além, eles são mais dramáticos. Eles dizem que muito poucos de nós somos amadurecidos. Para você detectar se você é amadurecido ou não emocionalmente, ou se você... Porque é assim, a emoção ou sentimento, ela tem uma definição. Só que a gente confunde como ela é expressa. Então, por exemplo, raiva. Raiva é um sentimento, é uma emoção. Qualquer ser humano tem que sentir, porque senão seria robô. Mas a forma como ela se manifesta, o comportamento dela, é que é o erro.
Por exemplo, raiva tem que ser grito, espernear, agressão. Tristeza tem que ser através do choro, através de uma depressão? Não necessariamente. Então os psicólogos dizem, entre o sentimento, a emoção, que amadureceu até os 2 anos de idade, e a forma como a gente se expressa, tem um momento aí no meio. E esse momento no meio que a gente tem que detectar. Então é simples, fazer um teste. Qual é a reação da gente? Tem alguém aqui, todo mundo é de São Paulo? Todo mundo? Vocês acham que o trânsito de São Paulo é legal? Não. Então, ou seja, o trânsito de São Paulo é um termômetro perfeito para a gente definir se a gente é amadurecido ou não, emocionalmente. Basta assim, vamos dizer o seguinte, algum de vocês já saiu de manhã de casa com pressa e chegou, pegou na frente um tiozinho de boné num Monza 88 que não sai da frente. E qual foi a reação? Sai da frente, tiozinho, porque tanta gente na rua. Eu tenho o direito de estar aqui, porque todo esse momento eu tive essa reação de manhã. Ou seja, as minhas emoções são de 2 anos de idade. Eu sou uma criança de 2 anos de idade que fica irritada porque tem um monte de gente na rua. Só eu tenho o direito de estar na rua, certo? Que é o tipo da criança egocêntrica. Papai, mamãe, vovô e vovó batem palminha e ela é o centro das atenções. Então, se alguém não tem esse tipo de reação no trânsito, parabéns, é maduro. Se alguém se irrita no trânsito, vamos começar a procurar uma terapia ou autoterapia. Porque não tem o termômetro. Ah, mas o trânsito é culpa. Jogar a culpa nos outros é coisa de infantil, é coisa de criança. Não tem como negar a realidade. A realidade é essa, um trânsito cheio de gente. Tá, você dirige, certo? Você tem carro, você se irrita. Então, para você ficar feliz no trânsito, a gente teria que mandar todo o resto deixar o carro em casa, certo? Para você ter a rua só para você. Não é? Eu sou, acho que um dos poucos aqui, ou talvez o único, que não tem problema. Eu não fecho ninguém, eu não xingo ninguém no trânsito, ninguém me atrapalha e eu não sou um perigo no trânsito. Sabe por quê? Porque eu não dirijo. Meu sócio, ele até vai mais além, tá? Ele não pega trânsito, porque ele só atravessa a rua e está no escritório. Ele fica lá no fundo. Podem olhar para ele e jogar toda a inveja em cima dele, porque ele tem uma figa pendurada no pescoço. Ele só atravessa a rua, não dá tempo dele fumar um cigarro para chegar no escritório. É uma exceção. Eu enfrento o trânsito. Eu moro perto, mas enfrento o trânsito. Eu só enfrento o trânsito para chegar até no chão, porque fica 2 quarteirões daqui. Tá? Então, emocionalmente, a gente é infantil. E emoção tem um problema, ou melhor, tem uma característica. A emoção, ela é contagiosa, né? Porque a emoção, ela tem a capacidade de contagiar o meio ambiente, as pessoas que estão ao nosso redor e a gente se contagiar pelas emoções dos outros. Isso é comprovado neurologicamente. É um sistema que a gente consegue influenciar os outros. Então, se a gente consegue influenciar os outros, quando a gente fala em líder, a gente espera que um líder seja uma boa influência para a equipe dele, certo? Que ele fale bom dia e tudo mais. Isso a gente chega em dois tipos de líder, que a linha que a gente segue é muito voltada para a inteligência emocional. Não que seja só inteligência emocional, mas quando se fala em liderança, inteligência emocional fala muito bem a respeito. Então a gente tem o líder ressonante. Tá? Ou seja, ele transmite emoções positivas para o ambiente dele, para a equipe dele. Ele é aquele cara que fala bom dia sorrindo, tá? Ele tem um autoconhecimento, ele contagia as pessoas de forma positiva. E a equipe dele, naquele processo de imitação e de espelhamento de expectativa, se deixa contagiar. E a gente tem o líder dissonante, que é aquele que transmite emoções negativas, tensas, é aquele que não fala bom dia quando chega pela manhã, e toda vez que alguém tem que falar com ele fica tenso, fica com medo. Ele transmite emoções que são desagradáveis. Um exemplo, para resumir os dois, é o seguinte, é a orquestra. O maestro é um líder, porque com a paixão e entusiasmo que ele conduz uma orquestra, tá, com todos os músicos, ele não sabe tocar todos os instrumentos, ele não é um cara que é violinista, não toca tambor, não toca nada, mas ele conhece a música como um todo. Então é o melhor exemplo de líder.
E com a paixão dele, ele contagia a orquestra, os músicos, e o produto final, que é a música, tem que ter o quê? Harmonia. Tem que ser ressonante. Porque se ele não fizer isso com paixão, se ele deixar cada um tocar a hora que quiser e ele transmitir uma energia negativa para os músicos dele, a gente vai ter sons desagradáveis no produto final. Então, para esses dois tipos de líder, a orquestra sintetiza bem o ressonante e o dissonante. Aí, a gente tem o seguinte, dentro da inteligência emocional, porque é assim, no decorrer dos últimos 200 anos, o homem ficou preocupado em estabelecer estilos de personalidade, se você é introvertido, extrovertido, pensamento, sentimento, qual categoria que você entra, qual a fórmula e a receita que você vai entrar. Tá, tudo bem. É muito complicado isso, porque o ser humano não pode ser enquadrado numa tabela, numa fórmula. Mas a gente também não pode dar as costas. Alguma coisa a gente pode fazer em comum, reunir grupos distintos. Daniel Goleman, que escreveu, ele ficou famoso com inteligência emocional, não sei se vocês já leram, ele tem um livro que fala sobre liderança. E ele chegou a 6 estilos de liderança, onde ele disse que a gente pode se enquadrar. Dá para ter um pouco mais de liberdade, porque eu já encontrei, já convivi na minha vida profissional com outros tipos que não esses, mas esses são bons para ponto de partida. A gente tem 2 tipos que é visionário e afiliativo. Quem ler inteligência emocional, cuidado, porque o termo visionário no inglês é visionary e foi traduzido como autoritário. Não tem nada a ver, foi erro de tradução, tá? O líder visionário é aquele que estabelece metas, resumidamente, né? Estabelece metas, ele envolve a equipe, ele diz como tem que chegar em um determinado lugar e ele vai, vamos dizer assim, monitorando o andamento dos processos dentro do departamento dele. O afiliativo é aquele sujeito, é aquele líder que ele está preocupado com as pessoas, a emoção das pessoas, o estado emocional, ele está preocupado com a harmonia dentro do departamento. Ele está preocupado que as pessoas estejam felizes, satisfeitas, que trabalhem entre si. Depois nós vamos ter mais 2, autoritário e democrático. O autoritário é o exemplo clássico. A frase dele é assim: faça o que eu mando. Tem que ser do jeito que ele quer e ninguém questiona. O democrático é aquele que faz assim, ele vai se reunir com a equipe dele e fala assim, nós precisamos fazer um determinado projeto. O que você acha? Que sugestão você tem para dar? Fulano, qual a sugestão que você tem para dar? E em conjunto, todos eles, é sempre uma equipe, é um departamento que tem sempre o consenso que impera, né? A gente tem também o líder coach, que é como a palavra diz, é o coach. Ele está preocupado com o seguinte, ele gosta de achar dentro da equipe dele talentos em que ele pode investir e desenvolver os pontos fortes e ajustar os fracos para longo prazo. Então essa é a preocupação dele, às vezes até em detrimento do próprio objetivo da empresa. O marca-passo é um cara altamente técnico, especialista, competente, e para ele as pessoas precisam ser também competentes tanto quanto ele. Não precisa se falar 2 vezes para a equipe dele, ele não tem paciência para ensinar. E tem que ser assim. Vamos fazer aquele trabalho? Pá, todo mundo entendeu, todo mundo faz. Esses 6 estilos, todos têm seus prós e seus contras. Tá? Então é assim, o autoritário hoje é o menos usado, mas ele pode ser usado. Sabe quais são a melhor época ou a melhor situação de se usar um líder, um estilo de liderança autoritário? Quando, por exemplo, há uma fusão de empresas, em que as mudanças precisam ser rápidas, os ânimos estão meio balançados, então alguém com impulso firme e autoritário pode funcionar. Ou quando tem algum funcionário problemático, aquele com temperamento difícil, o autoritário vai resolver. E assim por diante, todos os outros podem ser usados. Porque o que acontece? Se a gente começar a olhar as definições aqui dos estilos de liderança, a gente vai achar que é o nosso, né? Que é o que prevalece. Mas a gente pode desenvolver os outros, porque hoje a liderança moderna diz o seguinte, eu tenho que usar todos os estilos de liderança, uns mais, uns menos, porque os estilos de liderança são usados na hora certa, com a pessoa certa.
Agora eu vou parar de falar um pouquinho, porque eu vou precisar do seguinte: eu preciso de uma voluntária para vir até aqui na frente. Se não tiver nenhuma voluntária, eu vou ser obrigado a usar de autoritarismo, porque esse líder é autoritário, e não afiliativo, nem coach, nem visionário. Então eu preciso de uma voluntária, vai ser a dona Melissa. Tá. Agora eu preciso de um voluntário, independente do sexo, um voluntário. Pode vir. Que elas vão me ajudar, seu nome qualquer? Camila. Tá. Então, o que nós vamos fazer aqui? Elas vão me ajudar porque eu não consigo me dividir em 3 para mostrar e explicar fica chato. Já estou explicando demais, né? Então, o que a Melissa vai ser? Ela vai ser minha secretária, eu vou ser um chefe. Tá? E a Camila, ela vai ser uma funcionária da minha equipe. Tá? E a situação é a seguinte: vocês não vão ter muito trabalho, até o que tem que fazer tem script aqui, tá? Você só vai falar assim, senhor, não senhor, tá? É participação especial. A situação é a seguinte: eu e a Camila temos uma apresentação especial amanhã na diretoria da empresa, do vice-presidente e presidente. Nós passamos um mês fazendo um relatório para imprimir e entregar para os diretores. O que acontece é o seguinte, que essa manhã a Camila veio até mim com a versão final impressa. E eu vi que faltavam alguns números que a gente precisava completar. E eu completei a mão mesmo, eu não tinha a cópia digital. E eu passei para ela, tá? E falei, vá corrigir e imprima, porque amanhã a reunião é cedo. Aí a Camila vai entrar agora na minha sala, depois de algum tempo, e falar que perdeu aquela cópia que a gente tinha corrigido. Depois de um mês que a gente tinha feito, tudo bem, tinha as correções para fazer. Então o que a Camila vai fazer? Ela vai entrar, eu não sei se talvez fosse legal dar um microfone para ela, não dá para dar um de lapela, né? Você só falar assim, senhor, não precisa, né? Então, sempre. Então você vai chegar, é o seguinte, você vai chegar até mim, pode me chamar de seu Gino, doutor Gino, super Gino, como você quiser, que você acha que tem que tratar. Só Gino, tá bom? Um chefe, oi? Só Gino. Tudo bem, faz de conta que eu sou um visionário, tá? Tá bom. E você vai dizer assim, Gino, lembra aquele relatório com as correções? Pois é, eu perdi. E eu vou ter minha reação, tá? É de mentirinha, tá? Vamos começar? Você fica aí. Você pode anunciar se você quiser. Gino, a Camila está aqui para falar com você, tá? Gino, a Camila quer falar com você. Ah, pode não, manda ela entrar. Oi, Camila, e aí? Tudo Bom bem? dia. Tudo Você tá bem hoje? Tô. Acho assim. É. Então, chefe, aconteceu um problema. Sabe aquele relatório que a gente precisava entregar, que você me entregou uma cópia? Sim, que a gente fez a correção. Muito importante. Tá pronto? Não, eu perdi. Você sempre faz isso, você é incompetente. Eu não sei porque que eu mantenho você na equipe, é muita falta de responsabilidade, menina. Vai embora daqui, vai. Se vira, eu quero esse relatório pronto amanhã, às 8 horas. Não, senão você vai junto com ela. Essa foi a situação. Segundo ato, é a mesma coisa, tá? Pode mandar entrar. Bom dia, chefe, tudo bem? Bom dia, tudo. Você não vai perguntar aí comigo como é que estão as coisas? Não entendi. Você não vai perguntar aí comigo como é que eu tô? Como é que estão as coisas? Você está bem? Mais ou menos. Por quê? Sabe aquele relatório que você me entregou? Claro, é a única coisa que eu ter feito no último mês. Pois é. Eu perdi. Eu não posso nem contar que foi o cachorro que comeu, porque você não vai acreditar. Tá bom, pode ir. Tá, desculpa. Não, tá. Dona Melissa, posso fazer um favor para mim? Eu tenho que fazer um relatório agora que levou um mês para a gente fazer, só que eu vou fazer sozinho, porque aquela incompetente não perdeu. Pode ligar para o seu marido e dizer que hoje a senhora não tem hora para voltar, porque a senhora vai me ajudar a fazer a pesquisa e montar esse relatório, e não temos hora para sair, porque amanhã às 8 horas tem que estar pronto, tá? Terceiro ato. Mesma situação, só que agora eu vou te fazer perguntas e o que está em vermelho serão as suas respostas, para você não ter trabalho, tá? Pode mandar entrar. Bom dia, chefe, tudo bem? Bom dia, e você? Mais ou menos. Sabe aquele relatório de um mês que a gente vem fazendo, trabalhando todos os dias? Sei, claro, é o que a gente faz mais ultimamente. É verdade. O que aconteceu? Eu o perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Senta aqui comigo.
Eu vou fazer umas perguntas para você. Quando você saiu daqui da sala, você parou em algum lugar? Parei na mesa da secretária. E aí? Quando você saiu da mesa, você ainda estava com o relatório na mão? Tava. Boa. E depois? Depois eu dei um pulinho no departamento pessoal. Depois que você saiu do DP, você ainda estava com o relatório na mão? Sim, acho que ele ainda estava comigo. Beleza. E depois? Eu fui até o refeitório comprar uma água tônica. E aí, depois que você saiu do refeitório? Eu voltei para o departamento e estava sem relatório, porque eu estava segurando a lata tônica e o meu celular na outra mão. Então você, quando saiu do refeitório, você estava com a tônica e o celular. Então deve estar lá, vai lá, porque você vai encontrar. Perfeito, obrigada. Ela foi lá e encontrou, tá? Isso estilizado. Pessoal, vamos agradecer, palmas para as duas pela participação. Então vocês viram aí o que? Foram 3 situações onde o que mudou? A reação do chefe. Mudou o chefe, né? Poderia ser até outro, né? Na primeira, o que eu fui? Eu fui um chefe autoritário, até o estilo que eles chamam de rolo compressor, extremamente infantil, emotivo, explosivo. No segundo, eu fui aquele que nem tira o olho do micro, né, do computador, e quer resolver tudo sozinho. Nos dois casos, o que aconteceu com a funcionária, com a Camila, né? Na primeira, ela só não saiu chorando porque ela sabia que era de mentirinha, né, Camila? Se fosse na vida real, você sairia chorando. Que também é outra atitude infantil, tá? De falta de amadurecimento. E na segunda, eu também não ajudei em nada. Eu pedi e deixei elas ao Deus dará, não criei responsabilidade. Na terceira, o que eu fiz? Eu contei até 10. Essa é a técnica para inteligência emocional. Conta até 10. Espera. Passou. Aí você vai, de forma adulta, resolver a situação. E eu envolvi a Camila na resolução do problema. Eu fiz com que ela pensasse também em encontrar. É claro que isso é ficção. Talvez, se ela deixasse mesmo no refeitório, a concorrência tivesse pego o nosso relatório e não acharia mais. Mas é a forma de lidar com os funcionários, com a equipe, né? Então, no caso de estilos de liderança, a gente já passou aí pelas 3 situações do cotidiano. Então, é o seguinte, o líder, que é a pessoa que dita as regras, que ele é imitado, etc. e tal. Qual que é o primeiro passo que ele tem que fazer, que ele tem que dar? Autoconhecimento. Pode parecer uma besteira. Eu vou falar uma coisa. Eu ia falar mais no final, mas é assim. Porque hoje em dia as mulheres estão ocupando cargos de liderança com muito mais facilidade do que os homens. Por quê? Porque são melhores, você falou. Ela falou que as mulheres são melhores, tá? Eu vou dar uma explicação não tão tendenciosa como a dela, tá? Só que antes de eu dar a explicação, lembra aquele papel que vocês escreveram sobre o que vocês estavam sentindo? Vocês vão pegar aquele papel e, de novo, escrever o que vocês estão sentindo agora, sem censura e sem pensar. Uma frase, tá? 1, 2, 3, já! Have to write down what you're feeling exactly right now without giving space to your thoughts. Just for your feelings. Separate them. Pronto? Bacana. Virem, mais pra frente vai ser usado. Vai pro Facebook, tá? Não, mentira. Tá? O que é o autoconhecimento? Nas nossas pesquisas, todos os meus estudos eu adoro, eu faço curso de psicanálise, estou me formando psicanalista, mas tem um concorrente, porque o Skinner é concorrente, ele não é o diretor da escola de Springfield dos Simpsons, tá? Mas é o pai do behaviorismo. Eu encontrei a definição dele para autoconhecimento que se enquadra melhor no mundo corporativo, que é assim: o autoconhecimento tem um valor para o indivíduo. A pessoa que tem ciência de si mesma, ela consegue prever e controlar o comportamento dela. Ou seja, eu poderia, desde a primeira cena, em vez de ter xingado a Camila, em vez de ter ignorado a Camila, eu poderia, conhecendo as minhas reações, ter feito aquele trabalho, teria
teria me poupado também, porque eu fiquei nervoso, sobe a pressão, sobe o sangue e tudo mais, então eu teria me poupado de tudo isso. Quando a gente fala em autoconhecimento, agora eu descobri aqui, não é ali, né? Essa é a figura mais clássica para o autoconhecimento. Isso daqui foi usado, eu acho, que pela primeira vez por Freud, depois ele abandonou e ele passou a usar os conceitos de ego e superego. Mas no começo ele usava isso, mas até hoje a gente usa. Porque o iceberg somos nós. O que está para cima da água é a nossa consciência. É o que vocês estão pensando agora, olhando para mim e eu falando para vocês. O que está para baixo da água é tudo aquilo que a gente não tem acesso, que a gente acha que não existe. Aí eu ia responder por que as mulheres estão assumindo mais caminho de liderança e tudo mais. Porque, primeiro, evolutivamente, quando as mulheres e os homens moravam nas cavernas, as mulheres tinham que prestar atenção em tudo. Invasão na caverna, cuidar da prole dos filhos. E depois de milhões de anos com essa mensagem, elas se tornaram interessadas em comportamento humano, em diferenças e tudo mais. O homem sempre saía para caçar. Tenho que trazer o javali para casa. Sou objetivo, estou ligado nisso. Eu tenho que trazer o javali para casa. Evolutivamente, daqui 250 milhões de anos, se a gente começar agora, a gente consegue tirar isso, tá? Então, tem tempo. Então, o iceberg demonstra. Então, por exemplo, acima é o que a gente está fazendo agora. Um pouquinho para baixo da água é, por exemplo, quando vocês saírem daqui, o que vocês têm que resolver. Data de aniversário está mais ou menos aqui. Agora, aniversário de casamento para os homens, as mulheres dizem que está aqui, né? Nunca é acessível, nunca se lembra. Mentira. Tá? Aqui, podem ficar tranquilos, ninguém nunca chega, só peixe. Tá? A gente não vai chegar nessa vida. Tá? Então é o modelo do autoconhecimento, como a gente falou, é a forma de prever como você vai reagir, como você vai lidar com as pessoas, né? Para o autoconhecimento, é claro que isso é uma coisa estilizada, tem um processo muito mais estratégico e não acontece do dia para a noite, não é uma coisa fácil, porque a gente vive a vida inteira agindo de uma forma, quando a gente quer mudar e crescer em algumas outras, requer tempo, porque tudo é uma questão de prática. Mas uma pergunta interessante é assim: como estou me sentindo agora? Como eu pedi para vocês escreverem. O contato com os sentimentos é extremamente importante. O homem já não gosta disso, né? Falar sobre os sentimentos, discutir a relação. Por isso que a mulher vai dominar. Tá? Ela gosta de questionar isso. Então é mais fácil, vai subir nível de liderança. A gente vai ficar servindo. Ainda bem que tem mais mulheres aqui do que homens, que se Europa até o final. Mas é a verdade. Né? Está preocupado com sentimentos. É feio o homem se preocupar com sentimentos. Ah, sentimento, coisa sentimental. Não, mas é importante. Tirando o preconceito, como eu estou me sentindo? Eu saber como eu me sinto quando eu fico nervoso. A outra pergunta é por que eu estou me sentindo assim? Se eu estou sentindo raiva, se eu estou sentindo tristeza, mas o que me faz sentir isso? Eu tenho que descobrir para eu poder prever os meus comportamentos. Uma outra pergunta legal: por que eu me comportei dessa maneira? Por que eu explodi com a Camila? Ou por que eu ignorei a Camila? O que isso tem a ver comigo? É a minha criança de 2 anos se manifestando. Quando a minha mãe também não comprava o brinquedo que eu queria, eu xingava, eu ignorava. Eu não contava até 10 e falava: mamãe, então vamos ver, quando é que eu posso ganhar o presente, né, o brinquedo? Pois é. Uma outra pergunta: isso me incomoda? A gente tem que sempre ter como isso por diretriz, porque quando essa coisa me incomoda, a gente está bem, né? Se incomoda, por que me incomoda? Por que me faz sentir assim, dessa forma, né? E a gente pode ir mais além, a gente pode fazer um pouco mais, questionamentos mais avançados. Por exemplo, quais são meus pontos fortes e meus pontos fracos? Né? Onde eu sou bom e onde eu posso melhorar ou de repente esquecer? Deixa de lado, não adianta tentar ir porque é fraqueza. Né? Ninguém é obrigado a se fortalecer em todos os aspectos. Eu canto, danço, sapateio, fumo, brinco e ainda corro, né? Não, uma coisa tem que ser ruim, né? Quais são meus medos e minhas resistências? Essa é a pergunta mais importante no processo de autoconhecimento de um líder. Porque o cara, para ser chamado de líder, ele não pode ser medroso, ele não pode ter resistência, porque senão ele emperra, ele empaca e ele acaba anulando talentos dentro da equipe dele. Ele precisa descobrir e vencer. O que eu admiro nos outros. E
o que eu desprezo nos outros. Isso é muito importante para um líder saber, porque pelo seguinte, porque às vezes eu posso ter um estilo super rápido, ágil e tudo mais. Tem alguém mole no meu departamento, mas é muito competente, mas eu não vou com a cara da pessoa mole. Então eu tenho que saber que isso é um preconceito pessoal meu, para eu saber que aquela pessoa é mole, mas ela vai ser útil no meu departamento, ela tem como colaborar. Então eu ver o que eu admiro e o que eu desprezo nos outros, para tirar todos os meus conceitos, meus hábitos, meus preconceitos, meu lado pessoal, né? Então são perguntas interessantes, é claro que não para por aí, tem situações que são 36 perguntas, tem que fazer terapia, e a gente tenta, consegue, um mês depois cai de novo, não consegue, acha que não tem jeito, se sente um perdedor. É tudo questão de perseverança. Esse é o mal do Ocidente, porque no Oriente é bárbaro, né? Todo mundo está mais interiorizado e tudo mais. No Ocidente não tentei, não fui feito para isso, desisto. A gente é muito imediatista. Agora eu vou fazer uma pergunta, né? Agora que você já se conhece, vamos fazer de conta que com essas duas frases, com tudo que eu falei aqui, nós fizemos uma grande terapia de autoconhecimento. Você consegue identificar seu estilo? Ótimo, veja o estilo que prevalece em você, tenta pesquisar os outros para desenvolver. Aí vem uma outra pergunta, agora que você se conhece, que tal conhecer a equipe? Pelo seguinte, a equipe do líder. Essa frase é básica. Cada ser humano é único, por isso o papel do líder é conhecer cada um dos integrantes da equipe. Porque é uma ilusão o líder achar que ele pode ter um monte de clones na equipe dele. Primeiro porque é chato, imagina você conviver com pessoas iguais a você. É chato. Por isso que nos casais as pessoas são diferentes, porque duas pessoas que são muito iguais, chega uma determinada hora que você não se aguenta, é a mesma coisa que espelho, né? Então cada um é diferente, isso já foi feito de acordo para dar certo, né? Cada ser humano é único, mas o líder ele tem que encarar isso na equipe. Que cada ser humano é diferente, não adianta ele tentar trazer todo mundo para o mesmo nível, para o mesmo estilo. Isso é forçado. Ele, no papel de líder, tem que investir nele. Para ele conhecer os integrantes da equipe, primeiro ponto, ele tem que traçar um perfil pessoal de cada integrante. Temperamento da pessoa, o que ela gosta de fazer, como ela se comporta, como ela é, se ela é mole, se ela é rápida, se ela é inteligente ou se ela é burra, mesmo que seja, se ela é burra, etc e tal. Traçar esse perfil. O segundo é o perfil social, mas não saber que classe social está essa pessoa, mas na verdade saber como essa pessoa se relaciona com os outros, como ela é socialmente, se ela se relaciona bem interpessoalmente, se ela se relaciona bem com os outros departamentos da equipe, como que ela faz na vida dela pessoal com o lado social, se ela frequenta clubes e tudo mais, já mostra como que ela é para se integrar, né? E finalmente, perfil profissional. No perfil profissional, isso é importante, é uma coisa mais técnica, o histórico profissional, a experiência dessa pessoa, onde ela já trabalhou, por que ela entrou, por que ela saiu, os conhecimentos e habilidades dessa pessoa. Conhecimento e habilidade se resume numa palavra, qual que é? Eu não vou tirar salvo se errar. Eu não vou ridicularizar. Hã? Competência. Competências são os conhecimentos e as habilidades. E talento. Talento também é outra palavra, outro conceito bastante complexo. Só fazer uma pausa porque eu me esqueci, vocês viram que eu me empolguei. Quanto falta? 20? Ah, ótimo. Tá. Então, talento é assim. Alguns dizem que é alguma coisa com a qual a gente nasce, que é como um dom, que Deus mandou, etc. Para outros é assim. São ações recorrentes que a gente desenvolve e que pela decorrência e pela repetição a gente acaba se tornando bem especialista nisso, né? Então, não sei, eu acho que talento é o seguinte, a gente na PS, desenvolvendo o trabalho de formação de líderes ou mesmo outro tipo de trabalho de desenvolvimento humano, a gente enxerga o talento da seguinte maneira. Por exemplo, o que você gosta de fazer em casa? Hobbies são as melhores coisas. Que tal trazer esse hobby como uma metáfora para você usar no trabalho? Outro dia eu fiz um teste com um pessoal que eu estava fazendo treinamento, eu falei assim, o que você gosta de fazer como uma gerente de vendas? Ela falou assim, eu gosto de fazer compras. Eu gosto de ir ao shopping e fazer compras. Como você consegue trazer seu talento, né, para o trabalho? Ela falou assim, se eu não trabalhar bem e não me
dedicar, não tenho dinheiro para ir ao shopping fazer compras. Ela traçou esse comparativo. Então, quer dizer, como trazer um talento para... Porque, assim, quando a gente consegue fazer um hobby como trabalho, é o trabalho mais divertido que existe. Você, na verdade, não trabalha. Você se diverte e ganha com isso, né? Então, vem esses talentos que podem ser usados, né? Sei lá, alguém é músico. A gente está precisando, num departamento de marketing, fazer alguma coisa que envolva música. Ué, eu posso trazer essa pessoa para usar isso. E outros tipos de talentos que a pessoa acha que só pode usar em casa, jardinagem, coisa do gênero. Mas sempre tem, né? Eu perguntei também para essa mesma equipe, para uma outra, ela falou assim que o talento dela era ir à igreja louvar Deus. Aí eu falei, então ótimo, porque você pode trazer seu talento e louvar a empresa também. Toda a devoção que você usa na igreja, usa na empresa. Ela, mas eu já faço isso. Não podemos questionar, né? Não podemos julgar, nem nada ela usa. Maravilhoso, ela é uma ótima funcionária dessa empresa, né? Então, é usar isso, esse conceito do talento, né? E desenvolver. A integração. Agora aqui, a gente tem o autoconhecimento do líder. Ele identificou o estilo dele, ele desenvolveu os outros talentos. A gente vai somar ao conhecimento de cada integrante da equipe. A gente uniu. Aí o que a gente vai ter aqui? A integração vai equalizar talentos, mas não no sentido de eu desenvolver talento em você para você ficar igual a ele. Não, eu vou me adequar para o seu talento e vou fazer com que o seu talento funcione de forma que dê uma unidade para a minha equipe e assim por diante. Tá? Um outro aspecto, compartilhamento de objetivos, que é aquela definição do líder. Se eu conheço a mim mesmo e se eu conheço cada integrante da minha equipe, eu consigo com mais facilidade compartilhar objetivos. Pessoal, a gente tem que fazer isso agora. Então vai todo mundo e faz, porque a gente tem uma comunicação muito arredondada, muito alinhada e afinada. Em todos os congressos, eu participo bastante de congressos e fóruns de recursos humanos e gestão de talentos. Tá? Maior problema são dois, né? Primeiro, o maior problema do desafio das empresas e que recai sobre recursos humanos e gestão de talentos é a retenção de talentos. Se eu conheço a minha equipe, eu consigo prever. Porque assim, existe um livro chamado Quebrem Todas as Regras, é do Instituto Gallup, que fala sobre isso. Os dois autores, eles fizeram uma pesquisa com, sei lá, 1 milhão de líderes, sei lá quantos líderes, e eles perceberam o seguinte, é aí que nesse livro que eles chegaram à conclusão: uma pessoa quando entra para trabalhar numa empresa, ela entra por causa da empresa. Quando ela sai, é por causa do chefe. Vale a pena ler esse livro, que é bem legal. E nesse livro, eles criaram o Q12, que é um questionário de 12 perguntas em que você, o líder, consegue medir o grau de satisfação ou insatisfação do cliente. É quase como que possível prever se aquele funcionário vai ficar ou não, porque o problema das empresas é a retenção de talentos. Se as pessoas saem da empresa por causa do chefe, tem que ser investido muito na formação do líder. E o líder tem que estar atento. Então, a gente vai estar resolvendo, a gente consegue resolver quase que metade dos problemas que as empresas enfrentam hoje no caso do humano, né? Do capital humano, né? Um outro problema é a sucessão. As empresas quebram a cabeça por conta do conceito de sucessão. Quem eu vou investir hoje, formar e tudo mais, para poder assumir os cargos de liderança ou altos cargos na minha empresa. Mas eu posso investir, e ele vai procurar o concorrente, sai e me deixa na mão, eu perco tempo, perco dinheiro, investindo e tudo mais. Se eu tenho um líder que conhece toda a equipe, que sabe como reter ou prever até a insatisfação do cliente, corrigir, ele também pode usar um pouco do estilo dele de coach e ver quem pode ficar a longo prazo, desenvolver pontos fortes, pontos fracos, para esse sujeito, por exemplo, entrar no aspecto da sucessão. E com isso é claro que é assim, a gente pode falar sobre autoconhecimento, como estamos sentindo agora, nossas emoções, mas na empresa, no mundo corporativo, o que importa? O que vale? Resultado. Objetivos atingidos. Então, o que acontece?
Tudo isso, todo esse aspecto psicológico, psicanalítico e tudo mais, são ferramentas no aspecto da comunicação para a gente chegar a situações mais claras dentro da empresa e no que se refere ao aspecto liderança. Né? A gente tirar alguns mitos de que o líder ou o chefe ele tem que ser autoritário, que ele tem que ter poder. Uma vez eu perguntei num workshop, não era esse tema, mas eu perguntei como era de técnicas de apresentação, como uma pessoa ser palestrante. Eu perguntei como que você consegue o respeito para a equipe, né, para o pessoal. Como você consegue o respeito da plateia? Aí um rapaz levantou a mão e falou assim, com medo. Falei, cara, isso é de 50 anos atrás, tudo bem, medo e poder e respeito eram sinônimos na época dos nossos pais e dos nossos avós. Mas medo e respeito nunca foram sinônimos, né? É a mesma coisa. Como que eu sou uma autoridade? Só porque eu uso uniforme? Ou porque na porta de um banco eu sou grosso, maltrato e faço cara feia? Isso me torna uma autoridade? Então são coisas confusas, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Eu tinha o pessoal da Anshan me perguntou se eu ia disponibilizar essas apresentações, né? Vocês viram que elas não têm conteúdo nenhum, elas são só uma guia para mim. Elas são uma guia. Eu me comprometi a fazer o seguinte: eu tenho um script disso, porque toda vez que a gente vai fazer uma apresentação, a gente cria um script, até com as piadas que eu contei não foram improvisadas, tá? Eu escrevi antes. Eu testei para ver se tinha graça, passou pelo controle de qualidade. Então eu escrevi desde bom dia, boa noite, dia das bruxas, fechamento, tudo estava escrito, tá? Mas teve muita coisa que eu improvisei. Então eu posso transformar isso num texto para quem quiser, eu deixo disponível para enxergar esses conceitos. E uma coisa que eu acho mais legal também, para deixar mais livre, é a bibliografia. Os livros que fizeram chegar até aqui, essas indicações do Daniel Goleman. A gente vai sortear 3 livrinhos aqui, que eu chamo de livros que são bárbaros, que dá para ler em 1 hora, eu já li acho que umas 4 ou 5 vezes, que é sobre liderança. É aquela série, não sei se vocês conhecem, Super Dicas. É uma série bem bacana, que dá para ler em 1 hora, chama Super Dicas. O que a gente trouxe é por bom, acho que está aqui. Quanto falta ainda? 10 minutos. Pela primeira vez na minha vida, eu não ultrapassei o horário. Eu não me empolguei muito em falar coisa que não é o caso, fui mais focado, né? Me foquei. É Super Dicas para se tornar um verdadeiro líder. Tudo que eu falei, tem algumas coisas que eu não concordo com ele, é um psiquiatra, tá? Mas ele é bem empresarial, ele não vai falar sobre Freud. Tá? É bem legal, a gente vai sortear 3 e tem mais uns cadernos da PS também, que é assim. Agora, vocês vão escrever novamente naquele papel como eu estou me sentindo agora, deixando o pensamento de lado, censura, não rabisca, how am I feeling now? Write it again. Como eu estou me sentindo agora para terminar. Então, isso daí é uma técnica que é a seguinte, é boa para autoconhecimento. Eu costumo fazer, para mim, quem quiser faça. Toda vez eu pego uma agenda, por exemplo, hoje é dia 31 de outubro. Aí eu escrevo lá no dia 15 de fevereiro, estou me sentindo uma porcaria. Deixo lá. Quando chega no dia 15 de fevereiro, do ano seguinte, ela fala, nossa, como eu era infantil, por que eu estava me sentindo assim por causa daquilo, porque eu fiquei irritado no trânsito? Aí eu sempre vou ouvindo, porque assim eu meço o meu progresso e como eu mudo a forma de pensar. Vamos dizer o seguinte, não, vocês não precisam ser literais, mas as 3 frases que vocês escreveram mudou o temperamento de vocês, desde a hora que vocês escreveram pela primeira vez, quando vocês mal me conheciam, até agora que vocês viram toda a palhaçada que a gente faz. Mudou alguma? Vocês sentiram alguma mudança? Vocês podiam estar chegando aqui e falar, puta, eu tenho que aguentar esse cara 1 hora, ou tive que aguentar esse cara 1 hora, última frase, não tem problema. Mas teve mudanças, teve progresso, vocês sentiram progresso nas frases? É só um exemplo, é só uma amostra para a gente fazer aqui. Isso pode ser mais aprofundado. Então a gente vai sortear alguns desses cadernos e quem quiser, ele é livre, tá? Não é agenda. Ele pode ser usado para isso, para escrever um diário, né? As mulheres gostam disso que eu falo, pessoal, rapazes, elas estão passando a perna na agenda porque elas se ligam nisso, por isso eu estou me ligando nisso, para saber a linguagem delas. Elas escrevem diário, elas acompanham o progresso delas. Com isso, a minha parte, tá?
Era essa que tem o meu contato, meu e-mail, nosso site. Quem quiser fazer testes de inglês, testes de história, de conhecimentos gerais, de linguagem corporal, no nosso site tem alguns testes interativos para vocês fazerem, verem a nota e curtirem no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, tá? Antes de eu agradecer, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Não precisa ter medo, eu não vou, ridicularizar, nem vou pressionar, nem vou fazer terrorismo psíquico, né? Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma crítica, desabafo, consolo, algo para colaborar com o que eu falei, pode não concordar também, eu não sou autoritário. Nenhuma pergunta? Pois não. Olha lá, Manela na pergunta, hein? Bem tranquila. Há uma frase que eu gosto bastante, mas entendo que a aplicação, o resultado dela, às vezes nos confunde, nos preocupa nos dias atuais, porque a gente vê líderes que falam uma coisa e faz outra. E a frase é: a liderança dada pelo exemplo não é a melhor, é a única. Eu a tenho como sendo do Einstein, acredito que seja. E qual o seu comentário em função do que eu falei? Obrigado. A liderança não é... A liderança dada pelo exemplo não é a melhor, é a única. É a única. E aí tem líderes que são verdadeiros camaleões. E a comunicação nos dias atuais, com as mudanças, a tecnologia, etc., a meu ver, que gosto muito de comunicação, tem sido cada dia mais difícil. E, então, você vai dar exemplo, mas não pratica. Basicamente isso. Tá. Por exemplo, né? O exemplo é uma coisa muito preocupante, é uma coisa muito perigosa. Por isso que quando a gente diz o exemplo vem de cima, o líder ele tem que dar bom exemplo, então a gente tem que estar alerta. Porque você sabia que hoje o maior índice de psicopatia ele se encontra nas empresas e no governo? Em cargos políticos, os psicopatas não são o Hannibal ou coisa do gênero. Isso aí são expoentes, né? O psicopata, até porque ele não é identificável, é aquele cara que sobe rápido na empresa, ele é sedutor, todo mundo acha ele maravilhoso. Aí você imagina seguir exemplo de psicopata. Então você tem que saber, por isso que é perigoso. Então, por exemplo, a gente segue exemplo de pai e mãe que é o melhor para nós. Se você não tiver um líder, né, que seja equilibrado, focado, um cara sem problemas, ou que vai atrás, busca os seus problemas, então realmente o exemplo, essa frase para mim, pelo que eu entendo, é assim, ela é muito totalitária, tá? O exemplo é a única forma. Não necessariamente, tá? O exemplo funciona, vem de cima, mas às vezes ele é prejudicial. Como você falou, a comunicação. O que a gente tem hoje com o problema da comunicação? É o excesso dela, as pessoas não sabem o que fazer com o volume de informações que existe, né? É assim, antigamente eu estava falando outro dia, parece coisa de velho, né? Quando eu ia fazer trabalho de escola, eu tinha que ir na biblioteca, sabe, gente? Eu frequentava a biblioteca, eu não tinha Google, né? Hoje tudo é mais fácil. A gente estava conversando com uma cliente, então hoje tudo está muito banal, a informação é muito cruzada, a imprensa não é mais a fonte oficial, vem muitas informações, então a imprensa informa uma coisa, vem outros e informam um monte de outra, então a gente tem que ter muito cuidado para selecionar a informação, que tipo de exemplo a gente vai dar. Então, cada um de nós aqui, acho que já passou, por exemplo, eu tive um caso, milhões de anos atrás, no século XX, né, ainda, em que eu sempre fui um cara muito chato nesse aspecto. Eu sempre gostei de ler, sempre fui CDF, papapá, nerd e tal. E eu tive uma chefe que ela se identificava muito comigo, ela era minha gerente do banco, na área de contrato, e ela dizia que, e ela tinha a mesma formação, então ela achava que a gente era igual. Eu sempre fui muito chato nesse aspecto. Quando ela chegou para mim e falou assim: preciso conversar com você. Vamos lá, vou ser o terapeuta para mim, primeiro trabalho, né? Então, eu acho que eu estou desmotivada aqui, porque eu me sinto, como diz aquele provérbio, eu me sinto milho aos porcos. Eu falei, eu vou mudar o nome para proteger os inocentes, tá? Terezinha, não era o nome dela. Você não está confundindo, né? Pérola aos porcos que você está se sentindo? E para um estilo como o meu, aquele exemplo foi péssimo. Eu jamais respeitei chefe assim, porque eu sou chato. Então ela errou, eu olhei para ela e falei assim: você é burra.
Não falei porque senão eu teria sido mandado embora, mas eu pensei comigo, eu parei de respeitar aquela mulher. Porque ela falou milho aos copos, porque eu era bem chato, ainda sou, mas eu fui mais já, né? Chato. Então quer dizer, cuidado com o exemplo. O exemplo vem de cima, legal, então tome cuidado com isso, porque quando o exemplo vem de cima, você tem que ver quem é que está dando exemplo. O governo, por exemplo, o povo se espera no governo. Cuidado, né? Não sei se eu respondi ou se eu te enrolei. É um dos meus papéis, a comunicação séria. Dizem que a palavra foi criada para enganar, tá? Isso aí, acho que Diderot que disse, um filósofo, ele disse isso, pode ser. Mais alguma pergunta? Pois não. O microfone está indo até você. Obrigada, Gino. Meu nome é Vânia. Eu concordo com você quando você comenta que realmente a retenção de talento é uma grande dificuldade nas empresas hoje. Concordo em gênero, número e grau, realmente. Temos que trabalhar bastante esse tema. Tua área é RH? Oi? Tua área é RH? Não, vendas. Tá. Vendas. Mas, na verdade, essa não é a minha pergunta. A empresa que eu trabalho, ela aplica teste grafológico no momento da contratação de um funcionário. E esses testes, ele às vezes dá certo, é compatível e às vezes não. Na maioria das vezes não é compatível. Eu entrevistei um candidato, gostei muito dele, me entusiasmei com ele está integrado, está contratado. Mas o teste, o RH vem e me fala que ele não foi aprovado. Quero morrer com isso. Você é a favor desses testes, Gino? Não, porque até eu vou falar para você, tá? Como eu não sou da área de RH e de gestão, mas como a minha área envolve a porta de entrada nas empresas, então eu tenho me infiltrado muito. E você pode ver que invariavelmente você assiste a uma palestra inteira, um congresso, tudo mais que fala sobre talentos humanos, sempre com fórmulas, porque o brasileiro precisa disso, né? Ele precisa de fórmulas, é uma cadeira, é um ser humano que eu mexo, ele sabe, ele anda a tal velocidade, o brasileiro precisa disso, o que não acontece com o americano. Tem uma pesquisa que foi feita que inclusive é assim, 85% das empresas norte-americanas, elas dão valor ao desenvolvimento humano. E 85% das empresas brasileiras, elas estão preocupadas, elas preferem investir em material, em bens e equipamentos, porque é fácil medir. Então, os RHs, a área de gestão de talentos humanos, ela fica desesperada para poder chegar e provar assim, olha, esse funcionário, eu vou investir nele no treinamento, porque ele vai me dar esse resultado. Aí começa a ficar uma busca tão grande por essas fórmulas e testes para descobrir se a pessoa, sabe, ela está contando mentiras ou se ela é paranoica ou pela grafologia dela ou psicopata, que quando chega no final, normalmente tem algum diretor de alguma empresa que fala assim, pessoal, agora a gente precisa se preocupar com a realidade, a vida real, porque isso aqui não está sendo compatível. A vida real com os grandes malabarismos que o departamento de gestão humana e tudo mais está criando para medir. Eu não acredito nessa parte de grafologia. Se você for, por exemplo, no meu curso de psicanálise, o pessoal defende hipnose, tá? Não para fazer seleção, tá? Hipnose, grafologia, tem gente querendo montar curso de grafologia. Isso é muito perigoso, porque quando Jung criou os tipos de personalidade que são usados até hoje nas empresas, que foi desmembrado no método MBTI, maravilhoso, mas sabe quem também adorou e usou os tipos psicológicos? Hitler. Isso é perigoso, cai nas mãos erradas. Como que vai ser interpretado? Vamos matar todo mundo porque você é extrovertido, vamos matar. Então tudo bem, tem algumas formas, com certeza. Um cliente perguntou para mim, nós vamos fazer esse trabalho e tudo mais. Como que vai ser a mudança na área de vendas? Vendas é número, nós vamos fazer um treinamento, vai mudar, vai fazer isso e aquilo. Aí como você vai mudar o comportamento das pessoas? Não tem como. Não, mas mede. Não tem como. Eu não vou dizer assim, hoje teu quadro de funcionários se comporta dessa forma, amanhã, a não ser que seja com lavagem cerebral, tem uma técnica, quem quiser eu ensino como fazer lavagem cerebral, tá? Mas eu não tenho como dizer que amanhã todo mundo está mudando o comportamento, cada um tem seu tempo, tem seu ritmo, e precisa estar disposto a mudar, né?
Se você, eu não posso impor aqui que todo mundo tem que se autoconhecer. Se a pessoa não quer se autoconhecer, ela não vai se autoconhecer. Ela pode achar isso uma balela, papo furado, então vai ser papo furado, mas não adianta eu forçar, ela não vai se autoconhecer. Mas voltando para a tua pergunta, porque eu já fui, mas eu sou contra, tá? Esses testes, o que eu gosto de fazer, porque eu sou chato, é teste de português. Tá? Então eu faço assim, conjugo o verbo tal, e já sofri grandes decepções na vida de gente, mas eu acho que o conhecimento geral é importante na área de vendas. Você vai sentar na frente do cliente, você tem que discutir sobre a atualidade. Se ele falar sobre uma viagem, você não vai chegar, como já teve testes que eu passei, e a pessoa colocou que a capital de Roma era a França, que era grau universitário. Imagina uma pessoa dessas conversando com um cliente meu, que pode ser um cara viajado, ou que viaje muito. Então isso eu faço, mas o teste de letra, então, não mede para conseguir um emprego, né? Esclarecido. Obrigada. Né? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aí eu seguro todo mundo até meio-dia e meia, 2 horas. Pois não. Bom dia, meu nome é Maria Rita. Em relação a essa questão de liderança, Gina, eu queria saber o que você acha quando existe um não autoritário, porém na equipe existe um que é o liderado, mas que tem essa característica de ser autoritário. Porque o líder, ele não precisa ter todas as características, ele não precisa ter a característica do autoritário, mas sempre numa equipe tem aquele que é o líder, que é o chefe, que leva a turminha, desde criança é assim, né?